Sabe aquela pergunta que em algum momento todo mundo se faz? Quem eu sou de verdade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em uma das fases mais transformadoras da vida, a crise de identidade, um conceito fundamental do psicólogo Erik Erikson. Essa é a grande questão, né? Quem eu devo ser? Uma pergunta que ecoa e que pode definir uma fase inteira da vida, principalmente na adolescência. Pensa nisso como se a gente tivesse parado bem na frente de uma encruzilhada, com o caminho se dividindo em dois. A decisão sobre qual rota a seguir não é só uma escolha qualquer. É, na verdade, a construção de um futuro. Ok? Vamos olhar isso aqui mais de perto. Essa imagem, que vem direto da teoria do Erikson, é basicamente o nosso mapa. Ele não enxergava a adolescência como um caos total. Não, para ele era uma jornada com etapas bem definidas. Repara só, à esquerda, o conflito inicial é identidade versus confusão de papéis. O processo, ali no meio, é a exploração. E o objetivo, à direita, é alcançar um senso de si que seja integrado. É uma verdadeira viagem de um eu meio incerto para um eu bem definido. No coração dessa jornada toda, existe um conflito, e ele é representado por esses dois caminhos bem diferentes. Vamos entender o que cada um deles significa. Esse slide aqui define perfeitamente os dois destinos possíveis, né? De um lado, a gente tem o caminho sólido da identidade, que leva para um senso claro de quem a pessoa é. Do outro, o caminho todo quebrado da confusão de papéis, onde a pessoa se sente meio perdida, sem um norte. É a luta entre ter clareza e viver na confusão. E essa citação do Erikson, nossa, ela resume a importância disso tudo. Formar uma identidade não é só um exercício teórico, sabe? É o que nos dá a sensação de estarmos realmente vivos, de ter um propósito no mundo. Então, como é que se atravessa essa encruzilhada? O processo não é sobre ter todas as respostas de uma vez. Vamos ver agora como isso se desenrola. O Erikson trouxe esse conceito que é simplesmente brilhante, a moratória psicossocial. O que é isso? É basicamente um período de pausa que a sociedade permite. Um tempo para experimentar, sabe? Para testar diferentes versões de si, sem aquela pressão de ter que tomar uma decisão final. E olha, isso não é um sinal de indecisão, não. Pelo contrário, é uma parte crucial da exploração. E essa exploração acontece de formas bem práticas no dia a dia. É sobre entrar no clube de teatro, fazer amizade com pessoas diferentes, debater aquelas crenças com as quais cresceu, ou simplesmente sonhar com o que se quer ser quando crescer. Cada uma dessas coisas é um passinho nessa jornada de autodescoberta. Bom, depois da exploração e de resolver aquele conflito inicial, a gente chega ao destino, ao grande prêmio dessa jornada toda de desenvolvimento. O objetivo final dessa jornada é alcançar a tal da fidelidade. Mas o que isso realmente significa? Não é só sobre ser leal aos outros, mas principalmente ser leal a si. É a capacidade de se manter fiel às próprias escolhas, aos valores, àquela identidade que foi sendo construída ao longo do caminho. O resultado final, quando se atinge a fidelidade, é um senso de identidade, que não é só claro, mas também forte e coeso. É aquela sensação de saber quem se é e para onde se está indo, mesmo que o mundo ao redor não pare de mudar. Então, para a gente resumir, a jornada toda se desenrola em 3 etapas. Começa na encruzilhada da crise, passa por aquele período essencial de exploração e termina na conquista da fidelidade, um senso de identidade forte e integrado. É, no fim das contas, um mapa para uma das transições mais importantes da vida. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O Erikson focou essa crise na adolescência. Mas, num mundo que muda tão rápido e que exige que a gente se adapte o tempo todo, será que essa jornada de questionar, explorar e redefinir quem somos realmente tem um fim? Ou será que a crise de identidade acabou se tornando um processo para a vida toda? Fica aí a pergunta.